Oi, oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar aqui pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Cá estamos de volta, hoje dia 22 de janeiro de 2025. Satisfação em estar de volta com você. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem, sabe? E mais do que isso, eu espero que você esteja e se mantenha bem. Cá estamos nós fazendo um esforçozinho a mais para que nós possamos agregar valor ao seu dia em termos de informação, né? Você termine o seu dia muito melhor do que começou, por exemplo. E para isso estamos recebendo, está postos conosco aqui, inclusive, para nossa alegria e honra. Eu tenho um carinho muito grande por ela, inclusive, dada a sua competência e bravura, mulher brava. Nossa juíza de direito, doutora Hanai Yamamura. Ela sempre esteve aqui. Na verdade, quando ela esteve aqui, esteve falando sobre a causa da violência contra a mulher. Na verdade, o combate à violência doméstica, violência contra a mulher propriamente, agora ela mudou. Agora está em novos ares, está como diretora do nosso fórum aqui de Cuiabá, que tem também uma árdua tarefa, missão pela frente, lá no fórum de Cuiabá. É um formigueiro aqui lá, você vai lá qualquer hora, é muita gente, são várias demandas. Doutora Hanai vai estar conversando conosco aqui sobre, vamos fazer um balanço também, né, do trabalho de 24, porque muito trabalho foi feito, né, no combate à violência contra a mulher. Então, fique esperto, fique ligado, caso queira interagir conosco, esteja bem à vontade, 999322529. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Uma verdade absoluta o que o Lorenberg disse, que você é a razão maior do nosso programa. O programa Opinião, parece que a gente está contando as horas, né? Daqui a pouco, dia 28 de abril, nós estaremos completando 5 anos ao vivo. Imagina, nego, o que é isso? 5 anos, né? Todo dia tem entrevistas interessantes, tal como a de hoje, da doutora Hanai, sempre levando informação para você, aquela que a gente extrai diretamente da fonte. Então, 5 aninhos aí, não é? Graças a você, que como disse certas pessoas aqui, como disseram certas pessoas, é a razão maior do nosso trabalho. É isso? Boa noite, obrigado pelo carinho da sua companhia, de sempre. Doutora Hanai, bom tê-la aqui. Obrigado. Está mais bonita. Eu não sei o que essa turma de juízo faz, que o pessoal, cada vez que vem aqui, vem sempre mais assim, parece, não sei se são os ares lá do fórum, que já estão no começo assim, toda feliz, toda sorridente. É verdade. Aí depois chega lá, aquele monte de trabalho, de missão, aí vai ficando meio que cansado. Bom tê-la aqui. Vamos começar por 24, se a senhora permitir. Eu gosto muito do trabalho, gostei muito do trabalho que a senhora desenvolveu nessa luta aqui, né? Eu falei de 5 anos do programa Opinião e nós estamos há 5 anos também reverberando ações de pessoas como a senhora, por exemplo, desenvolvem nessa engenharia toda no combate à violência doméstica, especialmente contra a mulher. O que a senhora ressalta de mais importante, de mais eloquente nessa área aí do combate à violência contra a mulher em 2024? Lorenberg sempre traz alguns números aqui que nos deixam arrepiados, não é, Lorenberg? Do aumento de feminicídio e tudo mais. Mas o que a senhora pode destacar de 2024? Boa noite, bom tê-la aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês. É realmente um programa que traz essa informação à população, um programa que as pessoas assistem e tem muita credibilidade. Então, mais uma vez, é uma honra receber esse convite e poder contribuir de alguma forma aqui com a nossa sociedade mato-grossense. 2024 foi mais um ano difícil na área da violência doméstica, né? Tivemos números altos, ultrapassamos 2023, infelizmente, em número de feminicídios, considerando o estado de Mato Grosso.
Ano passado, ano retrasado, em 2023, foram 42 feminicídios e fechamos 2024 com 43. Ainda que seja mas é mais uma vida, né? Então, infelizmente, nós não conseguimos fazer a redução do número. Mas, como eu sou uma pessoa sempre otimista e sempre procuro olhar as coisas de uma forma com mais perspectivas de esperança e de melhora, eu entendo que foi um ano onde tivemos vitórias na área de violência doméstica. O pacote antifeminicídio, com aumento das penas, tanto do feminicídio quanto de lesão corporal, algumas alterações na maneira com que esse processo vai correr, foram ganhos para a sociedade brasileira. Ano passado, a Lei Maria da Penha completou 18 anos e a gente viu que nessa trajetória houve sempre um ganho. Ano após ano, a gente vem evoluindo e melhorando a estrutura da rede, a estrutura legislativa para o combate à violência. Se isso está surtindo efeitos, aí você vai me questionar, mas doutora, nós tivemos um aumento no feminicídio. Mas a gente precisa entender que hoje a gente consegue, inclusive, identificar que é feminicídio, porque antigamente, às vezes, existiam os homicídios contra as mulheres, mas não era considerado feminicídio, a gente não conseguia verificar que ele era oriundo de uma violência doméstica. Então, hoje a sociedade está mais consciente, está falando mais sobre o assunto, e está discutindo isso em casa, na família, no local de trabalho, nos locais públicos. Então, assim, cada vez mais a nossa sociedade vem sendo educada, porque isso é uma forma de educação, para que a gente tente enfrentar a violência doméstica, que, como visto, ainda não se encerrou. Mas quem está na luta sabe que a gente não pode desistir dela jamais. Jamais, esmorecer. E aí, a senhora está dizendo aí todo um avanço. Parece que é uma coisa de passos lentos, não é? Uma coisa de formiguinha, assim. O que a gente fica empolvorosa, doutora Hanay, é por conta de que as coisas vão acontecendo do outro lado, o lado do mal, o lado dos agressores, dos vagabundos que agredem, que batem em mulher, que matam mulher. Esse pessoal parece que não cessa, não se intimida. E aí, ao passo que se tem um avanço nas leis aqui, que se faz um avanço aqui significativo, que, ao meu ver, vai surtir efeito mais no decorrer do tempo, não de imediato, assim, né? Só que os caras continuam ali. O que vai parar ele? O que vai parar? Eu ainda aposto na comunicação, na divulgação de informações e no trabalho de cada um de nós, no sentido de denunciar. Eu falo isso sempre aqui. Não tenho o menor pudor de falar. Já tem gente na cadeia, inclusive, por conta de denúncia nossa aqui. Nós levamos a cabo, nós fomos adiante, trouxeram aqui, o cara está lá hoje, lá, né? E lá vai mofar, depender, o cara que bate em mulher. Enfim, parece que quando tem avanço de um lado e os caras do outro lado não estão, tipo assim, não estão fazendo nem cócega, não é? E eu queria muito que a gente tivesse mais, eu queria, mas o meu querer não pode ser o suficiente, mas eu queria que o negócio fosse mais rápido. Como ser mais rápido? Então, Lorenberg, professor Lorenberg e Paulo, essa questão principalmente do feminicídio, da violência doméstica, a gente já comentou isso da outra vez que esteve aqui e não tem como não deixar de abordar. É uma questão estrutural. É uma questão de uma cultura machista, patriarcal. Isso realmente vai levar tempo. Por quê? Porque essas pessoas, esses homens, autores de violência, eles foram criados, educados dentro de uma cultura onde ele se acha possuidor, dono, que a mulher é um objeto. Então, essa mudança realmente é uma mudança muito devagar, muito lenta, uma mudança de mentalidade. Isso vai sendo implementado talvez nas novas gerações. E por que às vezes a reação? Porque quando você recrudesce o sistema, quando você aperta mais, eles reagem também, né? Aqueles agressores que não querem reconhecer que hoje a sociedade modificou, eles reagem, e a forma de reagir é essa, às vezes até inclusive aumentando os números. Mas isso também é um reflexo, se analisarmos assim a questão sociológica e psicológica da violência doméstica, isso reflete uma reação do próprio
vamos dizer assim, do bandido, né, à presença do Estado. A presença do Estado, nós vamos abordar já mais sobre isso. Antes, eu quero chamar para a conversa aqui o Lorenberg Alves. Juiz, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la aqui é sempre bom, mas muito bom mesmo, porque nós aprendemos e aprendemos muito e falamos sobre temas imprescindíveis ao cotidiano do amigo telespectador. Eu gostaria muito de ouvir uma reflexão da senhora, porque no ano passado, sobretudo nas nossas entrevistas aqui, falando sobre a violência doméstica, vez ou outra eu encontro uma mulher nas ruas. E ao encontrar com elas, elas falam. E todas as mulheres que encontraram comigo nas ruas, nas praças, disseram uma coisa que me deixou, de uma certa forma, preocupado. Não confiar nem um pouco em medida protetiva e nem IBO. Isso é unânime, juíza. E aí o meu pedido de reflexão, mas antes da sua reflexão, eu gostaria de dar uns dados que parece-me que contribuem para esse quadro que eu estou tentando descrever para a senhora. Veja, entre aspas, eu encontrei aqui no site da Secretaria de Segurança Pública, no dia 3 de agosto de 2023, entre aspas, entre as 18 vítimas de feminicídio no primeiro semestre de 2023, 4 delas tinham medida protetiva e 9 haviam registrado o BO, relatando situações anteriores de violência cometidas pelos autores do crime. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvi-la a respeito. Professor, muito importante essa observação do senhor, o que nos entristece muito e nos dá o alerta de que ainda precisamos trabalhar muito com violência doméstica, muito com a divulgação da Lei Maria da Penha, trabalhar a rede, trabalhar a sociedade, porque, na verdade, as medidas protetivas, elas não vão acabar com a violência doméstica, né? Às vezes, a mulher busca como se a medida protetiva, ela fosse cessar com aquela violência que é uma violência estrutural, que é uma violência que vem de anos, às vezes, né? Então, que bom que ela, num primeiro momento, confiou, vamos dizer assim, de buscar o Estado, de registrar um boletim de ocorrência, o que é importantíssimo, né? De pedir uma medida protetiva. Só que, às vezes, ela se decepciona porque ela acredita que isso vai cessar por completo a violência, e não é dessa forma, infelizmente, não é dessa forma. As medidas são essenciais, elas funcionam. Óbvio que a gente precisa ouvir quem? Quem é a pessoa mais interessada nas medidas protetivas, que são as mulheres, né? Então, assim, a gente vê que hoje os homens, por exemplo, autores de violência, eles muitas vezes não se intimidam, eles falam para elas, né? A gente ouve isso muito em sala de audiência, né? Ah, não vai ter juiz, não vai ter delegado que me impeça de chegar até você, né? Mas eu também ouço, pelo lado dos homens, uma outra observação que nos traz um pouco de esperança. Eles falam assim, agora tudo que a mulher fala vale, né? Então é isso, na verdade é valorizar a fala dessa mulher. Quer dizer, quando uma mulher registra um boletim de ocorrência, quando ela pede uma medida protetiva, ela pode ser o início de algo que pode ser mais grave. Então, até não muitos anos atrás, até 20 anos atrás, a mulher fazia uma denúncia na delegacia, fala, olha, ele me xingou, ele me ameaçou e disse que vai me matar. Antigamente, a delegacia falava assim, então você volta para casa. Se você não apanhou nem nada, então você pode voltar para casa. Hoje não. Hoje se leva em consideração a palavra da vítima. Nós vamos salvar todas elas? Infelizmente, professor, não. Infelizmente não, né? Mas eu falo para as mulheres, acredite na medida, faça o registro, né? A gente precisa criar essas estatísticas, fortalecer a rede. Quanto mais elas denunciam, mais a gente pode nos estruturar, saber onde que a gente pode auxiliar aquela mulher dentro da rede, né? Em relação ao feminicídio, eu comentei, acho que na outra vez, o feminicídio ele tem um perfil diferenciado da violência doméstica.
né? Basta dizer que, como o senhor mesmo trouxe os números, dos 18 feminicídios naquele primeiro semestre de 2023, apenas 4 haviam medidas protetivas, né? De acordo com aquele estudo do Comitê de Análise do Feminicídio, que aqui em Mato Grosso foi criado para análise exatamente desse perfil da mulher vítima de feminicídio, é claro que normalmente essas mulheres vítimas de feminicídio não tinham pedido de medida protetiva anteriormente. Por quê? Porque são mulheres também que, em princípio, na maioria, de acordo com a pesquisa, eram mulheres autossuficientes, independentes economicamente, não eram dependentes financeira dele e tinham um grau de escolaridade maior. Isso justifica o motivo delas não pedirem medidas protetivas, muitas vezes por vergonha, para não querer se expor, para se preservar, mas infelizmente, ao fato delas não terem pedido medida protetiva, acabou tendo um persaltum, né? A gente passa daquele ciclo, né? Daquele ciclo espiral de violência, daquela agressão diretamente para o feminicídio. E mais uma vez, então, nos mostra que é importante fazer o registro das medidas. Vamos fortalecer as medidas o quanto antes, o quanto o poder público puder auxiliar no fortalecimento dessas medidas, que hoje existem, até 20 anos atrás não existiam. Então, vamos dar uma credibilidade, sim, a esses instrumentos da lei, que hoje é o que nos tem à disposição para tentarmos combater. Eu vou dar uma provocada aqui na doutora Hanay, no seguinte sentido, para ainda nesse mesma seara do Lorenberg aqui. Ele falou um cenário de 2023, mas não mudou, não. A gente está noticiando sempre isso, que as mulheres não estão com aquela coragem toda de registrar o próprio boletim de ocorrência, o que eu acho uma grande pena. Mas a provocação é no seguinte sentido. A senhora nem vai poder responder agora, mas sim depois do intervalo comercial. Por exemplo, entre a mulher chegar lá e apresentar uma versão para o policial, lá na urgência, como é que fala? Delegacia lá das 24 horas, nas 24 horas lá, né? Ela diz que foi agredida. Entre ela dizer que foi agredida, que está sendo agredida, e o sujeito dizer que não foi, que ele não fez nada, existe uma tendência de a autoridade policial considerar prioritariamente a versão da mulher ou não? Por que eu pergunto isso? Porque só assim, para diminuirmos esse número que o Lorenberg falou, porque senão ela vai falar alguma coisa, o policial pode pedir qualquer indício, né, de prova, alguma coisa do tipo, e dá por isso mesmo. Aí ela fica desanimada, nem vai lá fazer a denúncia, né? E eu acho que tem que fazer a denúncia, não é? Mas eu gostaria de saber da senhora, uma reflexão, na verdade, né, porque não é tão simples de responder assim. Existe essa tendência de as autoridades policiais, no ato do flagrante, das delegacias de flagrante, elas absorverem mais o relato da mulher e depois o cara que se vire para provar ou não? Como é que é isso? Porque senão a gente tem que achar um jeito. Eu estou perguntando isso porque eu estou muito assim, ansioso para que a gente ache um jeito de reduzir isso, né? De que as pessoas possam, de fato, registrar o boletim de ocorrência e as providências possam ser tomadas. Mas eu queria uma análise, não é? Porque não é tão simples assim de se fazer essa análise desse assunto aí, né? Porque existem dois lados, aquele que denuncia e aquele que é o denunciado, né? Então, vai chegar lá, e aí? Vamos prender, depois você prova o que você... Ou o contrário, né? Enfim... o programa Opinião vai dar um tempo só para o intervalo comercial, mas volta em 1 minuto e meio com mais informações para você. Cá estamos de volta, você está assistindo o programa Opinião na TV Pantanal, canal 22. Hoje estamos recebendo aqui a juíza de direito Hanay Yamamura, ela que é a nova diretora do Fórum de Cuiabá. Antes de seguirmos com o nosso bate-papo aqui, vamos ao destaque do Gazeta Digital. Dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br. Lorenberg, sabe o Lula, né, o presidente, em decreto que foi publicado
no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 22, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou o advogado aqui, né, de Mato Grosso, Ulisses Rabaneda, que atua em Mato Grosso para exercer o cargo de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. O Rabaneda é famoso por defender importantes figuras políticas do Estado, como o ex-governador Silval Barbosa. Então, Ulisses Rabaneda foi aprovado na sabatina da Comissão de Constituição, Justiça, CCJ do Senado, no dia 11 de dezembro de 2024. Além dele, o procurador do Estado de Goiás, Marcelo Terto e Silva, e ainda o presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados da OAB, Rodrigo Badaró Almeida, também foram aprovados na sabatina parlamentar. No dia 12, o Pleno do Senado confirmou a indicação que seguiu para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Importante liderança da advocacia mato-grossense e nacional, sendo procurador do Conselho Federal da OAB, Rabaneda obteve 26 votos favoráveis e 1 contra. Na sabatina, ele defendeu as prerrogativas da advocacia e com a experiência de já ter sido juiz membro do TRE Mato Grosso, ele propalou a independência do judiciário. Ó, dá um clique aí, Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Essa e outras tantas notícias você lê e se atualiza cada vez mais aí no nosso GD. Aliás, o Rabaneda Lorenberg também, para quem não sabe, né, ele falou de TRE aqui, ele que foi o relator daquele processo que culminou com a cassação da ex-juíza, na verdade, senadora, né, já foi juíza, a gloriosa Selma Arruda, né? E aí depois subiu lá para cima, é bom também, né, Paulo Coelho? Lá de um professor e de uma magistrada falar isso. Mas aí subiu lá para Brasília, né? E aí foi mantida, inclusive, a cassação da Selma. Então, boa sorte para o Rabaneda, né? Claro, e amigo telespectador, o Rabaneda, acho que é conhecido no Mato Grosso todo pelo seu belo trabalho. Ele é já esteve conosco aqui, inclusive. Já, ele é um profissional exemplar e tem tempo importante na justiça eleitoral. Quer dizer, ele tem uma experiência vastíssima, vai muito mais contribuir do que muita gente pensa que não, mas vai contribuir bastante para a CNJ. Vou ligar para o senhor, pode esperar que eu vou ligar. Você sabe que eu ligo, né? Eu perturbo no WhatsApp, mas vou ligar para parabenizar, obviamente, mas também para convidá-lo para vir aqui bater um papo conosco no programa Opinião, mais uma vez, doutor Rabaneda. Professor Lorenberg, estamos aqui entrevistando hoje nossa caríssima doutora Hanay. Eu queria que você abrisse o bloco de perguntas aqui para nossa entrevistada. Juíza, me permita sair um pouquinho fora, porque desde a vez anterior eu tenho uma curiosidade que eu gostaria muito de ouvi-la a respeito, até porque a senhora chegou a escrever sobre isso. E ao escrever sobre isso me chamou a atenção porque eu li o artigo, ouvi a senhora falar a respeito e eu estou me referindo exatamente ao tema que a senhora escreveu sobre imprescritibilidade ou prescritibilidade da reparação do dano ambiental. O trabalho da senhora se deve a partir de 2020, se não me falha a memória, numa decisão do Supremo Tribunal Federal, que é bom a gente deixar grifado que não foi unânime, porque o ministro Gilmar Mendes saiu um pouco fora da maioria dos seus pares, e a partir daí, que me parece que a senhora pegou para reflexão sobre isso. E aí eu gostaria exatamente de 2 pontos de uma reflexão da senhora. Qual é o impacto disso, da chamada imprescritibilidade, no dano ambiental? Qual é o impacto para o serviço
do judiciário. E qual é o impacto na segurança jurídica desse aspecto? Até porque a Constituição não fala que um crime ambiental é imprescritível. Exato. A não ser que a senhora saiba, e eu não sei. O artigo 220 não fala sobre isso, não trata sobre isso. É muito boa o resgate desse meu momento na época estudando Direito Ambiental. Antes, de qualquer forma, eu aproveitar o gancho e parabenizar o colega Ulisses Saboneda pela indicação ao Conselho, ao CNJ. Tenho certeza que vai exercer um excelente trabalho. Ele é um homem muito comprometido, inteligentíssimo, estudioso, né? E também está levando o Novo de Mato Grosso ao Sim. Conselho Nacional, o que nos honra muito. Então, desejo a ele boa sorte e conte aqui com todos nós, mato-grossenses, para que ele possa exercer uma boa gestão neste período em que ele vai atuar junto ao CNJ. Professor, esse foi o tema da minha monografia de especialização na Universidade Federal de Mato Grosso em Direito Ambiental. Foi interessantíssimo, eu gostei muito de estudar sobre esse tema. Ele, na verdade, foi um julgamento de uma tese, né, de repercussão geral, é a tese 999 do STF. Exatamente a discussão era essa, se era imprescritível, né, o pedido de indenização de reparação de dano moral em razão de um dano ambiental, ou se não existia uma prescrição, porque no direito civil, no direito penal, nós temos prazos, né? E o que é a prescrição? A prescrição é exatamente isso, é um marco temporal que a lei estabelece para que, em razão da segurança jurídica, as pessoas não fiquem à mercê de a qualquer momento tomar um processo ou a seu favor ou contra você, pelo tempo, em razão do decurso do tempo. Então, é um marco temporal. A Constituição, como o senhor bem relembrou, como a imprescritibilidade é algo que foge ao sistema, ela precisa ser muito bem especificada. Então, este crime, por exemplo, contra a humanidade são crimes imprescritíveis, né? Então, ele precisa ser dito que ele é imprescritível. E na nossa Constituição, o dano ambiental, ele não é imprescritível. Quando Gilmar Mendes, e aí foi muito bem o meu professor na banca, Carlos Irigaray, da UFMT, até nos falou, ainda que discordamos de alguns posicionamentos do ministro Gilmar Mendes, mas a gente precisa dar a César o que é de César. E em relação a esse tema 999, ele fez uma construção jurídica exemplar, né, do qual eu tomei por base para escrever esse artigo, né, falando que o fato de você tornar imprescritível o dano ambiental apenas como um movimento social no sentido de defesa ao meio ambiente, ele não efetivamente vai defender o meio ambiente. Quer dizer, seria apenas uma atuação ativista, sem efetivamente, pelos caminhos jurídicos, defender o meio ambiente. Então, ele faz toda uma digressão histórica e faz todo um caminhar dentro do voto dele até chegar à conclusão de que tornar a reparação do dano ambiental imprescritível não protege o meio ambiente. E o que reflete isso para o Poder Judiciário, que foi um dos questionamentos que eu fiz nesse artigo? Quando você torna um crime, por exemplo, o crime ambiental imprescritível, você torna esse processo eterno. Então, é um processo que vai ficar vigendo dentro do Poder Judiciário, impactando números, impactando o trabalho, a máquina pública, em cima de algo que muitas vezes não tem como se fazer. Eu cito, inclusive, nesse artigo, um caso que eu tinha em Cáceres. À época, eu era juíza do Juizado Volante Ambiental e da Vara Ambiental de Cáceres, que tinha um processo, acho que de 1999, onde as pessoas se foragiram para a Bolívia, né, que é ali a 80 quilômetros de Cáceres, ou seja, jamais vamos conseguir cumprir aquele processo, e aquele processo ficava ali impactando a vara, sempre que vinha a Justiça em Números do CNJ, falava, olha, você tem um processo de 99. Não era uma desídia do Poder Judiciário, era algo que não tinha como se realizar. Então, você tornar ela eterno, ad eternum, aquele processo, você impacta o setor público, sendo que efetivamente a defesa do meio ambiente virou de só menos importância.
Muito bem. Olha só, eu vou agora retomar aquilo que eu especulei lá no final do bloco anterior, né? Que eu só fiz menção, na verdade, daquilo voltando à causa da violência contra a mulher, que dessa eu não perco de Lorenberg muda de assunto aqui, mas eu vou lá e busco de volta, porque a gente tem que vencer, rapaz. Eu não vou desistir. Desistir não está no meu, aqui, ó, na minha cartilinha aqui não, viu? Quando tem a denúncia propriamente, eu não sei se existe isso em papel, por lei, por escrito, não sei, mas há uma tendência de a força policial, as autoridades policiais acreditarem mais na mulher, às vezes nem tem tanta assim, certeza de que ela possa estar certa, mas às vezes para evitar problemas maiores ele acaba acatando, né, a denúncia e o cara que se vire para provar o suposto agressor, né? Aí o suposto agressor vai lá, não, doutor, é a chantagem dela, quer dizer, aí o cara fica meio que... Qual que é o procedimento adequado numa situação como essa? Paulo, como a gente comentou aqui até no intervalo, eu vou repetir, nos últimos 5.000 anos da existência da humanidade, a palavra da mulher era totalmente desconsiderada, né? O homem vinha, tinha provas, pelo contrário, tinha provas cabais, às vezes, de um crime, de alguma violência, e ela era simplesmente desconsiderada. Então, você credibilizar a palavra da mulher é algo recente para a nossa sociedade. E isso ainda é algo que está em construção, né? O mérito da Lei Maria da Penha foi esse, porque ele determinou, ele obrigou que o poder público ele passasse a credibilizar a palavra da mulher, que nos últimos milênios foi totalmente desconsiderada. Então, hoje, inclusive, com uma análise de perspectiva de gênero, hoje todas as instituições, tanto de segurança pública, de saúde, do poder judiciário, ela precisa levar em consideração, não estou falando que a palavra da mulher é superior à palavra do homem, não, apenas de que ela deve ser levada em consideração. Quando uma mulher vem e diz que foi agredida, a gente não pode desconsiderar isso, ou que ela foi ameaçada como se isso não tivesse valor nenhum, né? Inclusive, eu assisti recentemente um documentário no Netflix sobre aquele maníaco do parque, Sim. né? E ele mesmo relata, nesse documentário a gente observa, que por diversas vezes ele tentou estuprar mulheres, onde foi às vezes pego por populares, ou ela conseguiu chamar a polícia, e aí a polícia falava assim, perguntava para ele, mas o senhor estava... E com sinais de agressão. Ele falava assim, não, ela é minha namorada. Aí o policial falava assim, mas ele disse que a senhora é namorada dele. Meu Deus do céu, gente, por que o que ele fala que ela é namorada tá valendo e quando ela fala, não, ele estava me estuprando, não valia de nada. Então, e isso assim, né, tem menos de 30 anos, em 2028 ele vai ser colocado em liberdade então é um caso recente onde a gente verifica nitidamente que se ele tivesse sido preso talvez nesses outros momentos, essas tantas mulheres posterior a essa denúncia a gente poderia ter evitado a morte dela. Ou seja, seria mais ou menos uma forma preventiva, né? Não vou pagar, eu, policial, ajuizado que sou, eu não vou pagar para ver. Ela está dizendo que o cara está batendo nela, está ameaçando ela. Eu vou pagar para ver? Não, só está com... Não posso fazer nem juízo de valor ali. O que eu devo fazer? Eu queria até saber disso, de uma autoridade policial. A juíza pode dizer mais ou menos se existe esse tipo de orientação. Lá, para essa força policial, para esse policial, por exemplo, o que fazer nessa hora? E essa continua sendo a minha pergunta. A minha dúvida, na verdade, né? Porque ele tem que tomar uma decisão ali, no afã, no calor da emoção. Um está dizendo que foi... não é se não tiver nenhum tipo de marca, de hematoma, nenhum arranhão, nem nada. Mas o cara vai ter que ter todo esse juízo de valor naquela hora, tomar uma decisão naquela hora ali. Se ele libera, ele pode estar colaborando para que algo pior pode acontecer. E se ele prende, ele pode estar sendo injusto. Aí tem uma orientação? Assim? Tem sim, Paulo. Hoje nós trabalhamos com capacitação, principalmente das equipes que fazem atendimento em violência doméstica, faz toda uma capacitação exatamente para verificar essa vulnerabilidade da mulher naquele momento e credibilizar a palavra dela. Então,
tanto policiais civis, militares, judiciário, Ministério Público e Defensoria recebe hoje uma capacitação específica para recebimento dessas denúncias. O que ocorre? Se ela fez uma denúncia, o que o profissional tem que fazer? Ele tem que acolher essa mulher, registrar o boletim de ocorrência e, posteriormente, fazer uma análise circunstanciada com outras provas. Mas o que ele não pode é desconsiderar, fazer ele um juízo de valor pessoal, né? E falar, não, isso daqui não foi nada. Não, ele é um servidor público, ele está prestando um serviço público, ele precisa registrar aquela ocorrência e aí encaminhar para a autoridade superior para que ela possa averiguar se é um caso de expedir um mandado de prisão, não é caso de mandado de prisão, é caso de retirar essa mulher do lar, colocar num abrigo, né? Então... Mas e a prisão? Ele pode decidir não só vai ficar preso enquanto se prova o contrário. É esse ato ali que muitas vezes culmina com a prisão. Na verdade, a gente não chamaria de prisão. Ele fica detido temporariamente até que o delegado ou a delegada, normalmente são delegadas, que as delegadas possam verificar ali se realmente existem requisitos suficientes para manter a prisão dele. Perfeito, perfeito. É isso mesmo, é isso que a gente observa na prática, no dia a dia, e eles estão orientados a isso. E é o caminho, dentro de tudo que a gente está vendo aqui, mais certo, não é? Menos arriscado, pelo menos, mais certo de se fazer, porque você está, em última análise, você está evitando um mal maior ali, não é? Ah, Paulo, mas as mulheres se valem de... algumas mulheres podem se valer disso, por chantagem, muita mulher ciumenta. Mas, nego, se você fazer juízo de valor caso a caso, então você vai ter que... não é? Aí depois, se ela estiver mentindo, aí ela paga com as consequências, não é? Deve ter penalização, né? Ela deve ter, está mentindo, está usando usando de má fé para ludibriar a força policial, enfim. Eu tenho que ir para o intervalo comercial, de novo, mas é coisinha muito breve. A gente vai falar do fórum, porque a madame aqui agora está lá no comando do fórum, nossa caríssima Hanai Yamamura. Está agora na diretoria do Fórum de Cuiabá, ali, ó, tem muito movimento, tem muita gente que judicializa a situação de família e outras tantas áreas, não é? Tem que recorrer por ali, tem que passar por ali, não é? E nós, Lorenberg e eu, nós vamos abordar essas questões aí sobre o Fórum de Cuiabá daqui a pouco com a nossa entrevistada, a doutora Hanai Yamamura. Um instante só. O Opinião está de volta aqui com o programa hoje, exibindo uma entrevista ao vivo com a juíza de direito, doutora Hanai Yamamura. Eu falei agora há pouco, né, agora há pouco não, na abertura aí, que ela é... Quando eu falei que admiro muito o trabalho dela, porque o juiz tem que ter, todo mundo tem que ter em toda a sua profissão, né, essa determinação, essa bravura, esse negócio de determinação de encarar, né, de frente temas como encarar de frente, Lorenberg, é outro pleonasmo abusivo, né? Encarar, se é encarar é de frente, né? Encarar situações como essa, por exemplo, se não tiver bravura, não é? Uma vez eu escutei falar de que um juiz tiver medo aí, quem que falou isso uma vez, né? Nenhum cidadão poderá dormir tranquilo, coisa assim. Teve alguém que falou isso aí. E é isso, o juiz tem que ter por determinação, não é? Sacerdócio, sei lá, essa convicção aí de que o tema tem que ser encarado. Quando entrou na chuva para se molhar, que nem agora no fórum lá, de Cuiabá lá. Tem problemas? Tem problemas. Ah, Paulo, mas são mais de ordem administrativa. Mas são problemas que precisam ser resolver, porque se não resolver, daqui a pouco vai afetar quem? Quem precisa da justiça funcionando em sua plenitude. A propósito, qual é o universo, doutora Hanai, de movimentação de pessoas, de servidores? Eu não sei se você já tomou pé disso. O nosso Fórum de Cuiabá, com aquela imensidão ali, ele movimenta quantas pessoas periodicamente? Então, Paulo, o Fórum de Cuiabá, a comarca de Cuiabá, é a maior comarca do estado. É ali onde tem o maior número de processos, de pessoas trabalhando e circulando. Nós temos cerca de 111 juízes atuando, 935 servidores, 300 estagiários,
mais o corpo policial que trabalha ali também na parte de segurança. E fora isso, nós ainda temos cerca de 8.000 pessoas que circulam por mês ali nas imediações do fórum. Né? 8.000? 8.000 pessoas por mês, né? Contabilizando. Logicamente, como eu disse, esses 1.800 servidores que nós temos não estão o tempo, todos os dias no fórum ao mesmo tempo, né? Temos pessoas com licença, pessoas que estão afastadas em trabalho televirtual, né? Mas de qualquer forma, esse é o universo que a gente tem ali na comarca, no fórum, porque realmente ela é a maior do estado. 8.000 pessoas por mês. Aí, antes de passar para o Lorenberg aqui, eu queria só falar eu já fui muito crítico, ainda sou muito crítico do desvio de função que na minha avaliação ocorre na Polícia Militar. Onde eu quero chegar? Policiais militares preparados para ir correr atrás de bandido, para ir garantir segurança nas ruas, às vezes ficam encastelados, ficam a serviço dos poderes. E ali no fórum, eu sei da importância de ter a força policial ali, do militar e tal. Quantos policiais há ali? E a senhora defende essa força policial específica para um órgão como o fórum? Nós temos ali, sim, Paulo, nós temos ali circulando diariamente cerca de 40 policiais, né? Eles fazem parte, sim, são integrantes da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e eles ficam, não é um desvio de função, porque faz parte da função da Polícia Militar a defesa dos órgãos do Estado, né? O fórum faz parte de um dos poderes da República e a prestação jurisdicional como uma função estatal, ela então precisa dessa parte de segurança que a Polícia Militar também exerce. Ela é ostensiva e mesmo na sua ação ostensiva, ela dentro do fórum, tanto que eles andam fardados, eles portam arma de fogo, né? E fazem essa segurança. Não é uma simples segurança predial. É uma segurança institucional, é uma segurança dos cidadãos que ali estão presentes, porque você imagina, Paulo, nós temos ali 1.800 servidores, cerca de 8.000 pessoas circulando mês, sim, há que ter. Com audiências em 54 unidades, né, com pessoas que às vezes estão detidas, às vezes pessoas que fazem parte de facção criminosa, então podem querer, no momento em que está numa audiência no fórum, invadir o fórum, empreender fogo. Então, assim, a Polícia Militar faz parte da função dela, inclusive essa parte de segurança institucional. Fiz questão de ouvi-la a esse respeito, até para fazer justiça e contraponto ao meu modo de pensar, quando eu falo de desvio de função, né? Aí eu falei do fórum, é o menos assim, porque é necessário, e concordo plenamente com o que a doutora Hanay falou. Aí quando eu vejo deputados tendo lotados policiais, não me disseram não, eu vi, meninos, eu vi. Senadores, os parlamentares como um todo, ter policial fica à disposição, sabe? Então, e aí vai lá no Comando Geral, vou falar, viu? Já vi também, né? Esse negócio de ser repórter de rua, eu já fui muitos anos. Lá no Comando Geral, lá você vê policial bonitão, todo fortão lá, imprimindo fotocópia, imprimindo documento, sabe? Policiais, mulheres, né, também, atendendo telefonema. Podia estar fazendo aquilo que a gente esperava, né? Que a gente espera sempre, que é o trabalho ostensivo, né? É só opinião, viu, gente? É só dar essa opinião. Eu acho que tem que achar uma forma de contemplar todo mundo. Por que não usa o pessoal da reserva, por exemplo, e faz uma polícia patrimonial? Enfim, tem várias formas de pensar. Eu não sou pago para fazer isso também, para legislar, né? Mas uma saída tem que ser tomada nesse sentido. Professor Lorenberg. Juíza, em setembro de 2024, teve uma amostra fotográfica no Fórum de Cuiabá. Eu estive lá, olhei, são 12 fotografias, ou eram 12 fotografias de mulheres vítimas de feminicídios, que era simplesmente extraordinária. Infelizmente, a população toda cuiabana e mato-grossense deveria estar observando, analisando, e eu gostaria exatamente de uma avaliação da senhora. A senhora não presidiu o fórum, mas com certeza soube dessa amostra.
Qual é a avaliação que a senhora faz a respeito da mostra de fotografias com relação às mulheres vítimas de feminicídio? Ai, fico feliz que o senhor tenha visitado, professor. Fui eu que levei a mostra ao fórum. Na época, foi a Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria da Mulher, trouxe essa mostra. Essa mostra é patenteada por uma organização de mulheres que é de São Paulo. Já houve essa mostra em outras capitais brasileiras, né? E aí foi a Secretaria da Mulher trouxe para Mato Grosso e, na época, a primeira-dama pediu que as fotos fossem de mulheres vítimas de violência de Cuiabá, feminicídio de Cuiabá. Por quê? Para que a população pudesse identificar no rosto delas, se identificar, né? Quer dizer, são mulheres, ali tinha das 12, 11 eram de Mato Grosso, né? E apenas a foto de Elisa Samúdio, que foi de uma repercussão nacional, exatamente para a gente buscar esse gancho do feminicídio, né? Então, eu trouxe pela primeira vara de violência doméstica, à época estava ainda na vara, mas juntamente com o Fórum da Capital, e é exatamente essa proposta que eu também quero trazer ao Fórum nessa nova gestão, de abrir as portas do Fórum, que é um local público, para que a gente possa trabalhar questões de cidadania, questões de enfrentamento a violências e etc., E, na época, a juíza diretora do Fórum nos abriu as portas e recebeu essa mostra. Essa mostra tem o objetivo da gente dar cara àquelas mulheres vítimas de feminicídio, porque a gente cita números aqui, olha, foram tantas, mas a gente se esquece do rosto delas, do nome delas, da família que ela deixou, dos filhos que ficaram órfãos em razão daquela brutalidade. Então, a gente precisa olhar para o rosto delas, né? Mesmo dentro do Fórum ali, nós temos servidores, magistrados, promotores, advogados, delegados que frequentam o Fórum diariamente, mas é como se a gente estivesse trabalhando apenas com papel, como se fossem números, como se estivéssemos citando o nome delas a ermo, né? E quando você olha para o rosto dela, eu falei na abertura da mostra, eu falei, olha para o rosto dela, é para elas que nós estamos trabalhando, porque ela foi vítima de feminicídio, mas ela precisa... Né? A morte dela não pode ser em vão, ela precisa representar algo. Então, nós temos que nos sensibilizar, a gente precisa olhar para o rosto daquela mulher que perdeu a vida, né? E pensar com profundidade sobre a violência doméstica e o feminicídio. Doutora, eu vou mandar aqui um alô para algumas pessoas que mandaram no grupo aqui, só para registrar, senão depois vão falar mal de mim. Eu não gosto de falar mal de mim, a orelha fica quente depois... E aí eu não gosto desses negócios. A Vanildes, Vanildes, obrigado pelo carinho da sua audiência aí, viu? Ela está acompanhando lá no Planalto o programa. Um abraço para o Leonardo Pires, lá do Osmar Cabral. O Juliano, do Dom Aquino. Lá do CPA1 também tem a Edicleide. Edicleide deve ser mulher, né? Edicleide, obrigado pelo carinho da sua audiência também. Estou encerrando o programa aqui, mas eu quero antes fazer uma pergunta para a senhora. Como a sua gestão lá no Fórum será na relação direta com a presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso? A doutor Zuquim, né, que vai estar assumindo agora. Como é que está? Qual que é a expectativa como é que vai ser esse trabalho? Há previsão de um trabalho conjunto, enfim, como é que vai ser isso? Sim, Paulo, com certeza, né? O desembargador José Zuquim Nogueira assumiu, então, a presidência do Tribunal de Justiça, né, juntamente com a desembargadora Nilza na vice-presidência e o desembargador Lindotti na corregedoria. É uma equipe integrada. A diretoria do Fórum também trabalha em conjunto com a presidência do Tribunal de Justiça e está alinhada com as metas e com a linha de pensamento criada tanto na presidência, juntamente com a corregedoria e a vice-presidência, é a linha que nós vamos seguir no Fórum, né? Que é uma linha de eficiência, que vai buscar transparência, a efetividade da justiça, uma gestão humanizada no sentido de acolher as pessoas em todos os sentidos, tanto o público interno, acolher servidores, magistrados, valorizar essas pessoas que fazem parte dessa engrenagem, que são essenciais
essenciais a exercer a justiça, como eu disse, 1.800 pessoas que trabalham ali, né? E também aliado ao que? A tecnologia, a inovação, a trabalhar com uma melhora na prestação jurisdicional para o fim último, que é a nossa sociedade entregar uma justiça mais célere e efetiva. Perfeito. Lorenberg, você tem uma curtinha aí? Eu falo que o Lorenberg, ele fica com cara de pidão, ele fica querendo perguntar, ele bota o tanto que ele prepara de pergunta ali, mas tem que ser curta, viu? Porque a gente está encerrando o programa já. Mas muito rapidamente, recentemente, a Gazeta Digital trouxe um número também de violência que assusta qualquer pessoa. Mato Grosso é o terceiro estado brasileiro com maior número de mortes violentas de pessoas LGBT. Nossa. Eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. O salto de 2023 para 2024 é algo assustador. De número de 8, pulou para 24. Meu Deus do céu. Eu gostaria muito de ouvir. 1 minuto e meio para falar sobre isso aí, que eu queria que fosse mais tempo, mas a gente não tem. Professor Lorenberg, realmente é uma tristeza a gente escutar números como esse, porque isso reflete, porque a questão do LGBT é tanto quanto a questão das mulheres, é tanto quanto a questão dos negros, da criança, do idoso, são populações dentro de um círculo de vulnerabilidade, né? E isso só mostra a intolerância que ainda existe na nossa sociedade, né? De não respeitar isso, tudo gira em torno do respeito. O respeito ao próximo, o respeito a entender o outro como um ser humano, independente de raça, de cor, de orientação sexual, de gênero. Então, assim, é para a gente ver como a nossa sociedade ainda precisa evoluir muito, né, em todos os sentidos, né? Esses números são que nos entristecem também, né? Então, assim como nós temos aí toda a equipe rede que trabalha a questão da violência contra a mulher, nós precisamos também incentivar e fortalecer a rede de proteção aos LGBT, às crianças, adolescentes, aos idosos, aos negros, porque realmente a nossa sociedade é plural, isso é uma realidade e a gente precisa aprender a conviver entre seres humanos. Muito bem, é isso, concordo plenamente, precisamos ter essa habilidade aí, né? Essa tolerância uns aos outros, inclusive assassinato, não é, de mulheres trans também está sendo enquadrado como feminicídio. Exatamente. Né? Você sabe quantas já houve nesse 2022, 2025, já houve algum caso de feminicídio registrado? Dia 20... De feminicídio já, mas de trans eu não tenho esses números, mas de feminicídio já ocorreu no Estado. No Estado. Doutora Hanay, muito obrigado por ter vindo ao programa Opinião. Tem que encerrar o programa agora, porque é horário de rede, a gente tem que obedecer aqui sobre... Entendedores entenderão, né? Obrigado por ter vindo. Esse espaço continua a postos para bem informar. É um prazer, Paulo, professor Lorenberg. Sempre estarei à disposição aí para trazer temas interessantíssimos aí para a nossa sociedade. Tudo de bom para a senhora, para a família inteira. A família linda, eu estava vendo lá nas suas fotos na rede social. Parabéns pelo trabalho. A gente só tem aqui um espaço sempre reservado para o seu trabalho, para a divulgação dos trabalhos do nosso Poder Judiciário. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. O novo presidente da Câmara de Vereadores de Várzea Grande, Vanderlei Cerqueira, vai estar conosco amanhã aqui às 19h30, falando de política várzea grandense. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.